Senhor Jesus, igreja, amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Deus tem muita coisa boa para a gente hoje ainda. Nós vamos ler um texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Está procurando, vai dando glória. Glória a Deus. Vai procurando e vai glorificando. Não cesse de adorar. Amém, igreja? Amém. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar aqui também no telão. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. Vou ler o versículo 1 e 2 e a igreja vai ler depois o versículo 2, tá bom, igreja? Colossenses capítulo 1, verso 1 e 2. Olha só o que diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 2, vamos lá, toda a igreja participando. Glória a Deus, vamos lá, toda a igreja. Colossenses, capítulo 1, verso 2, toda a igreja, 1, 2, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. amém? Pode se assentar aí, igreja. Caio, abaixa um pouquinho aqui, ó, não vai dar microfonia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi muito. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve na companhia de Timóteo, irmãos, é muito interessante, que Paulo não visitou essa cidade. Ou vamos mais além, Paulo não abriu igreja nessa cidade. Deixou missionários responsáveis para que pudesse a obra naquele lugar. Essa cidade de Colossos, ela, embora estava dentro do Império Romano, mas é uma cidade um pouco distante, diferente, distinta de todas as cidades que o apóstolo Paulo está escrevendo. E eu fiquei me perguntando e fiquei pensando, meu Deus, como que uma igreja ela pode ser digna ou pelo menos ter o merecimento de participar das coisas espirituais do Senhor? Como que uma igreja ela pode ter o acesso, a oportunidade de poder participar das coisas espirituais que Deus tem para nos dar? Que tipo de qualidade, ou que tipo de caráter, ou que tipo de postura, de comportamento, de índole uma igreja precisa ter para poder participar das coisas espirituais? E vamos ser mais específicos, irmãos, que tipo de comportamento a igreja tem que ter para que possa participar de um momento assim, ó, como esse? Porque a gente precisa entender, irmãos, de uma vez por todas, que Deus ele não chamou homens e mulheres perfeitos. Mas uma coisa que Deus requer da igreja é responsabilidade. Deus não chamou homens e mulheres perfeitos, que nunca vai errar, ao contrário. Nós vamos errar o tempo todo, com muita frequência. O texto sagrado diz que o apóstolo pensava em fazer o bem, e o mal ele já tinha feito. O apóstolo Paulo, ele pensava
em fazer algo bom para Deus, para adorar a Deus, só que o mal ele já tinha praticado. Então Deus ele chamou homens e mulheres perfeitos. Não, negativo. Deus chamou homens e mulheres que tenham um mínimo de responsabilidade, de postura de homem ou de mulher. Porque quando a gente fala, seja homem, né? Quando Davi escreve, fala, ou quando Davi fala para Salomão, ser homem, não está falando, Salomão, seja homem ao ponto de ter mulheres, não é isso. Salomão, seja homem, tenha caráter, tenha atitude de homem. Tenha atitude e comportamento de homem, Salomão. Não seja um menino, não seja um moleque. Porque você vai assumir uma responsabilidade muito grande. Então o mínimo que Deus pede da igreja, de mim, de você, não é perfeição, porque nós vamos conseguir ser perfeitos. Mas Deus pede de mim e de você responsabilidade. E a igreja de Colossos, irmãos, é tão interessante a gente observar esse capítulo 1. É muito interessante porque eu comecei a ler o livro de Colossenses, né? Eu comecei a ler esse livro aqui, não saí do capítulo 1. Já tem mais de uma semana eu não saí do capítulo 1. Porque, irmãos, olha, eu quero que você medite comigo, você vai compreender o que eu estou falando para você. Versículo 3, olha só. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, orando sempre por vós. Aqui o apóstolo Paulo, na parte A do versículo, está falando, ó, nós damos graças a Deus, porque vocês existem, porque vocês se levantaram como um povo valente e fiel nesta última hora. Percebe a lembrança do apóstolo Paulo com relação à igreja de Colossos era uma lembrança positiva, era uma lembrança boa, era algo, irmão, que quando o apóstolo Paulo se lembrava daquela igreja ou dos irmãos daquela igreja, o apóstolo Paulo se alegrava. Isso, irmãos, está intimamente ligado com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Quando as pessoas lembram de nós, a nossa passagem nos lugares, lembra coisas boas para pessoas ou lembra coisas ruins para as pessoas? Percebe, irmãos, que o comportamento da igreja de Colossos está ligado à nossa vida diária. Qual é a lembrança que as pessoas têm de você na empresa onde você trabalha? Qual é a lembrança que as pessoas têm de mim na escola, na faculdade, na rua de casa? O seu vizinho, qual é a lembrança que ele tem de você? Quando o seu vizinho toca no seu nome, qual é a primeira coisa que ele lembra? Quando o seu vizinho toca no seu nome, qual é a primeira coisa que ele lembra? De maldição ou de bênção? Isso aqui, irmãos, está ligado ao nosso testemunho, ao nosso comportamento, às nossas atitudes diárias. Caminha comigo no texto. Versículo 3 diz o apóstolo Paulo: graças damos a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Todas as vezes. Lindo, irmãos. Olha só, versículo 4. Eu quero que você me acompanhe, versículo 4. Quanto ouvimos da vossa fé em Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está do outro lado, está em Roma, está preso, está guardado por prisões, por correntes, por cadeias. O apóstolo Paulo está do outro lado, está preso, está condenado lá, está esperando só o dia da sua morte. Só que em contrapartida ele consegue se lembrar de uma igreja, dando graças a Deus por essa igreja e se lembrando da fé que este povo tinha em Cristo Jesus. Isto fala da firmeza, isto fala da convicção que o povo de Colossos tinha em Deus. E parece, irmãos, que isso aqui entra em atrito com a atualidade de hoje, porque a nossa fé não está embasada em Cristo. A nossa fé deveria estar embasada em Cristo, está pautada em
Cristo, está estruturada em Cristo, mas qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer luta nos faz balançar da figueira. E o apóstolo Paulo, ele declara com muita veemência, dizendo: olha, eu ouço acerca da fé de vocês. Por que, Paulo? Porque vocês estão passando por perseguições, vocês estão passando por lutas, por desempregos, por dificuldades, por angústias, por aflições. Vocês estão constantemente sendo perseguidos, mas a fé de vocês transborda, de modo que a fé de vocês é ouvida em todo o Oriente Médio e até as situações que estão à sua volta. E qual que é o tipo de fé que nós temos em Cristo? Nós temos, irmãos, o costume de falar aqui, ó, em público, no meio da multidão: eu tenho fé em Cristo, eu creio. Ouvimos os louvores, cantamos, ouvimos a palavra entra no ouvido, sai no outro. Quando chegamos em casa, no meio da luta, sozinhos, irmãos, aí parece que o negócio muda. Parece que essa fé que é professada, confessada e assumida aqui perante todos que estão aqui, perante o pastor, perante o... que essa fé some quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando vem as provas e quando vem as situações difíceis da vida. Então, irmãos, o apóstolo Paulo dá um exemplo acerca da fé destes homens de Deus, destas mulheres de Deus. Perceba que a fé dos colossenses era uma fé pautada em Cristo, irmão. Se você não edificar a sua casa na rocha verdadeira, uma hora os seus sonhos, os seus projetos e tudo aquilo que você tem vontade de realizar vai por água abaixo. Mas Deus está dizendo nessa noite: pauta a sua fé em Cristo, na rocha verdadeira, que as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo. Olha só ainda no versículo 4, irmãos, na parte B, diz assim, ó: acerca da caridade que vocês têm. Eu ouço acerca do amor que transborda entre vocês. Isso aqui, irmãos, não é uma questão de escolha pessoal minha e sua, é uma doutrina, é uma regra do Evangelho. Se nós não nos amarmos uns aos outros, se nós não transbordarmos amor entre nós, as pessoas que estão de fora, quem está do nosso lado, irmãos, nunca vai perceber que Cristo está entre nós. E é o próprio Cristo que declara isso: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. Então a fé dos colossos, juntamente com o amor que eles tinham, transbordava, dava exemplo para qualquer igreja do Oriente Médio, para qualquer igreja que estava em nossa volta. Continuando o texto, versículo 5. Eu quero que a igreja leia para mim, por favor. Versículo 5, vamos lá. 1, 2, 3. Por causa da esperança que vos está reservada na onde? Na onde, igreja? Nos céus. Perceba, irmãos, como é interessante o apóstolo Paulo falando que esta igreja se preocupava com as coisas de cima. Em contrapartida, irmãos, isso aqui é um atrito comigo e com você, porque a gente se prepara para tudo nessa vida. A gente se prepara para o vestibular, a gente se prepara para a prova, a gente se prepara para uma entrevista de emprego, mas nunca nos preparamos para morrer hoje e ter um encontro real com o Senhor. Nunca se preparamos para o arrebatamento, que está mais próximo do que quando nós abraçamos a fé. Nós se preparamos para tudo nessa vida, você já percebeu? Se prepara para ir trabalhar no outro dia, prepara a roupa, prepara a marmita, prepara o relógio, prepara o despertador, prepara tudo, mas quando se fala nas coisas dos céus, ele nem sabe. Céus, que céus? O que é céus? O que é reino dos céus, que eu não sei? Só que a igreja de Colosso não. A igreja de Colosso,
estava vivendo aqui na terra, mas pensando nas coisas que estavam lá em cima nos céus. Deus está dizendo para nós nessa noite: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai sendo acrescentadas, vai sendo acrescentada dia após dia na minha e na sua vida. Agora, cidadão, irmãos, não pensa nas coisas do céu, não pensa nas coisas que vêm do alto. Aí fica difícil a gente falar que é crente, que quer morar com Jesus. Quem quer morar com Jesus aqui? Todo mundo quer morar com Jesus. Quem está se preparando para ir morar com Jesus? Já diminuiu. Continuando, irmãos, versículo 6. Olha que interessante. Que já chegou até vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. Irmãos, essa palavra frutificando aqui fala de aperfeiçoamento, fala de subir degraus dia após dia, fala de melhorar como pessoa, como homem, como mulher, como esposa, como esposo, como filho, como pai, como mãe, como obreiro, como obreira, como servo, como funcionário. Ninguém, irmãos, que tem um encontro real com Jesus pode aceitar ser a mesma pessoa hoje que foi ontem. Eu sempre digo isso aqui. Se eu não sou, irmãos, se eu não sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem, eu estou perdendo o meu tempo, eu estou sendo religioso. Eu tenho que melhorar a cada dia, eu tenho que aperfeiçoar, progredir. Cada dia eu tenho que subir um degrau. Agora, eu, com relação ao ano passado, eu sou a mesma pessoa, o mesmo cidadão, o mesmo comportamento, o mesmo caráter. Eu não mudo, eu não progrido, eu não cresço, eu não amadureço, irmão. Alguma coisa está errada. Jesus quer fazer uma obra por completo na minha e na sua vida. Jesus quer trabalhar de forma extraordinária e não por meios termos. Jesus não quer fazer uma obra pela metade, porque ele escreve, através do apóstolo Paulo, aos Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Então, na segunda-feira, irmão, você é uma pessoa. Na terça você já tem que ser outra, já tem que melhorar um pouco mais. E o que vai fazendo isso, irmãos? É as provas, as lutas e as dificuldades da vida. Vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai progredindo na nossa vida. Receba nesta noite este aperfeiçoamento de Deus, para que você possa crescer como pessoa, como ser humano, como servo, como mãe, como pai, para que Deus seja glorificado nos céus. Agora, eu sou um marido hoje, irmãos. Daqui a um ano eu sou o mesmo tipo de marido. Eu não mudo. Eu sou o mesmo tipo de companheiro, de cônjuge que eu era um ano atrás, irmãos. Eu não posso aceitar isso para a minha vida. Eu não posso aceitar, irmãos, viver uma vida estagnada, estacionada, parada, paralisada. Eu não posso aceitar ser uma pessoa que anda para trás. Não, eu tenho que ser uma pessoa que sobe degraus cada dia que passa, para que Cristo possa ser aperfeiçoado em mim. Só que quando eu olho para dentro de mim, e outra, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui: Jesus não muda ninguém por força. Ele sempre vai dizer, claro, na sua palavra em Apocalipse, que Jesus, ele faz o quê? Ele bate na porta. Irmão, esse texto de Apocalipse não é para não crente, que a gente costuma pregar isso aqui para não crente, né? Mas não é para não crente que Jesus está falando isso. Jesus está falando para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar na vida de vocês. Eu quero entrar no culto de vocês. Você acha que é possível, irmão, ter uma igreja e não ter a presença de Deus dentro dessa igreja? Será que é possível eu ser cristão, estar no meio de cristãos e a presença de Deus não se manifestar em nosso meio? É lógico que é possível. Mas Jesus, ele quer entrar na nossa vida de uma forma extraordinária. Jesus quer trabalhar na nossa história. Jesus quer trabalhar no nosso caráter. Jesus quer trabalhar no nosso coração, nos nossos lábios, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Jesus quer trabalhar na nossa história, para que nós possamos ser uma bênção aonde nós possamos chegar.
Então o apóstolo Paulo escreve: olha, vocês estão frutificando, vocês estão melhorando a cada dia que passa. Versículo de número 12, irmãos, olha só que interessante. Eu quero que a igreja leia para mim. Capítulo 1, versículo 12. Vamos lá, toda a igreja? 1, 2, 3. Olha só, irmãos, aqui na parte A do versículo: dando graças ao Pai que nos fez idôneos, sem culpa, irrepreensíveis. A gente precisa entender, irmãos, de uma vez por todas, como eu disse no início, nada que nós possamos fazer para Deus, irmãos, vai fazer Deus nos amar mais ou menos do que Ele já ama. Nada do que você faça para Deus vai fazer Ele te amar mais ou menos. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Repita comigo: o amor de Deus, mais alto, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional, irmãos. O que é isso, pastor? O que quer dizer isso? Significa dizer, irmãos, que nada que eu faça para Deus, ou faça mais ou faça menos, vai fazer com que Deus me ame mais ou me ame menos. Não é a quantidade de jejum que eu ofereço que vai fazer Deus ficar cada vez mais apaixonado por mim. E não é a quantidade de pecado que eu cometo que vai fazer Deus me amar menos. Isso aqui, irmãos, não é uma liberação e nem uma apologia para que você possa continuar no erro. É para que você entenda de uma vez por todas que nada que você faça vai ter mérito seu no final das contas. Tudo é mérito exclusivo do Pai Todo-Poderoso. A graça, a misericórdia e a bondade de Deus, ela é sobre a nossa vida por causa do Calvário, por causa da cruz, por causa do sangue derramado de Jesus. Lá na cruz do Calvário, a graça dele vem sobre você. Parte A do versículo 12, olha só: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Então quem nos torna digno dessa graça não somos nós mesmos. Quem nos torna digno dessa graça e dessa misericórdia não são os nossos jejuns, não são as nossas frequências em oração, mas é a graça e a misericórdia de Deus misturada, irmãos, ao sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Lembra do texto de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por quê, pastor? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, semana após semana, mês após mês. Quando chega na segunda-feira, Deus tira o vinho velho de domingo e coloca o de segunda-feira. Quando chega na terça-feira, Deus tira o de segunda e coloca o de terça. Quando chega na quarta, Deus tira o de terça e coloca de quarta, e assim por diante. E a misericórdia de Deus vai descendo, vai te abraçando, vai te colocando de pé. Por isso que você não pode desistir da caminhada, porque nada é mérito seu, é tudo graça, misericórdia, amor e compaixão do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. As pessoas têm uma ideologia errada, irmãos, acerca da Santa Ceia. Ah, eu cometi um deslize, um erro, não vou tomar a Santa Ceia. Mas espera aí, é mérito seu ou do Senhor? A dignidade é sua ou é do Senhor? O apóstolo Paulo escreve: não toqueis naquilo que é santo de forma indigna. Tá certo? Só que quando você tem um coração aberto, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Aí entra a misericórdia dele sobre a mim e sobre a sua vida. Por isso, irmãos, que as pessoas não podem ficar por qualquer motivo sem tomar Santa Ceia. A ceia é a espinha dorsal do Evangelho. É a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre as nossas vidas.
E nós precisamos reconhecer que isso aqui é um mérito do Senhor. É algo que foi conquistado pelo Senhor. Isso aqui não é uma legalidade, não é uma apologia para que você continue no erro. Ao contrário, é para que você deixe o erro de lado e se conforme de uma vez por todas que Deus quer mudar a sua vida, a nossa vida, para nos colocar de pé diante da sua presença. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor Deus nessa noite pela misericórdia dele? Versículo 13. Eu quero que todos leiam. Isso aqui é profético para as nossas vidas. Versículo 13. Vamos lá? Toda a igreja? 1, 2, 3. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O qual nos tirou da onde? Da potestade das trevas. Irmão, isso aqui é muito sério. Porque mesmo depois de conhecer Cristo, a gente vê pessoas sendo opressas. A gente vê pessoas sendo deprimidas, sendo oprimidas pelo adversário. E isso aqui, irmãos, é antibíblico. Porque se nós vivemos nessas condições da qual as pessoas dizem que vivem, e não conseguem viver este versículo 13, porque Cristo nos tirou da potestade das trevas e nos colocou no reino da luz. Então, uma vez que Cristo entrou na minha vida, entrou na sua vida, nós passamos a ser libertos. E nada nem ninguém, nenhuma obra das trevas pode ir contra aquilo que Deus tem preservado para mim e para você. Já viu aquele negócio, irmão? O diabo está impedindo eu de alcançar. O diabo está impedindo eu de chegar até lá. O diabo isso, o diabo aquilo, irmãos. A gente precisa de dar legalidade ao diabo. A gente precisa de parar de dar legalidade a alguém que já foi derrotado na cruz do Calvário. E uma vez que nós aceitamos Cristo, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma ser oprimido pelo adversário. Porque uma vez, irmãos, que eu sou oprimido pelo adversário, eu não estou vivendo essa palavra. Essa palavra está dizendo que o Senhor Jesus, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa palavra aqui está dizendo que Jesus se manifestou para nos transportar do reino das trevas, nos tirar daqui e nos levar para o reino da luz, para viver em comunhão e adoração com Ele. Então nós não podemos aceitar, irmãos. Uma vez que nós aceitamos e damos legalidade para o diabo, nós estamos vivendo muito pouco a palavra ou quase nada. É o texto que está dizendo, não sou eu. Você não pode aceitar as acusações do diabo na sua mente, na sua alma, no seu coração e achar que isso é uma coisa normal. Não, você tem que lutar contra isso. Quando ele vier contra você, te acusando na sua mente, você diz: assim diz o Senhor, que ele se manifestou para desfazer as suas obras, Satanás. Vai embora daqui e não volte mais. Mas a gente vai aceitando, a gente vai abraçando, a gente vai fazendo amizade, a gente vai colocando dentro do nosso barco, a gente vai colocando dentro do nosso navio, a gente vai aceitando para a nossa vida, vai fazendo como diz aquele ditado: aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, pode vir, toda acusação do diabo. E a gente vai aceitando, e a gente nunca vai lutando contra, sabendo que a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus é que diz que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de um Deus todo-poderoso e que nós vamos morar nos céus a qualquer momento. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Esses dias eu estava vendo um vídeo
E o rapaz dizia o seguinte: o adversário, ele é muito inteligente, perseverante. Por quê? Porque ele, sabendo que já está derrotado, sabendo que já está destruído, ele continua insistindo. Para quê? Para que ele possa ter alguma coisa? Não, para tirar você, porque ele sabe que você tem direito a isso. Ele sabe que todo o direito, tudo aquilo que Deus preparou, que Deus preservou desde antes da fundação do mundo, agora é mérito para a igreja. É a igreja que vai usufruir disso um dia. E mesmo ele sabendo disso, ele se põe contra você para tentar fazer você desistir e acreditar de uma vez por todas que você não é digno da graça dele. Quantas pessoas, irmãos, você não conhece, que sofrem com complexo de inferioridades, achando que não tem dignidade para estar diante de Deus, porque se acham incapazes, porque se acham pobres, se acham cega, nu, miserável, não tem capacidade para nada, não sabe nada, não pode nada. Quantas pessoas você não conhece assim, ou até mesmo você já passou por essas situações. E o adversário, irmãos, ele veio para roubar, para matar, para destruir, para enganar e para tirar de você o direito que você tem de filho de Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para colocar de uma vez por todas dentro da nossa mente que nós somos chamados e escolhidos por Ele, não por méritos nossos, mas porque Ele é aquele que derramou a sua graça lá no Calvário, e foi através do Calvário que você se colocou aqui nesta noite para adorar, para exaltar, para bendizer e sair daqui nesta noite cheio da presença e da graça de Deus. Amém? Aplauda essa palavra com alegria.